Oi, turma, tudo bom? Na tentativa de ajudar a compreender os textos e aprofundar a discussão, para não deixar vocês só na leitura, vou tentar aqui fazer uma gravação, minha primeira vez, então, por favor, nada de muita cobrança, eu não sou youtuber profissional, mas tentarei aqui fazer uma discussão do texto que vocês leram, vão continuar lendo antes de ir para o texto 2. Então, vamos tentar aqui explanar de forma geral esse contexto de reforma do Estado brasileiro e como ele se relaciona com a nossa realidade, enfim, se a gente consegue perceber alguns elementos no nosso cotidiano. Então, o texto breves considerações sobre a redefinição do papel do Estado. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o funcionamento do Estado segue a relação estabelecida entre burgueses e proletariados. Então, nós não temos, dentro do Estado Nacional, uma distinção ou uma visão diferente dessa relação de classes. O que eu quero dizer com isso? Que sempre que a gente olhar para uma questão da sociedade, uma política que foi aprovada, um posicionamento dito, é sempre baseada nessa relação entre burgueses e proletariados. E a Vera Peroni começa o texto discutindo isso e ela vai lá em Marx para fazer essas relações do burguês versus proletariado. E o que é interessante a gente olhar aqui é que ela parte do pressuposto de um Estado que é considerado histórico, concreto e de classe, ou seja, é um Estado máximo para o capital e mínimo para as políticas sociais. E a gente vai perceber o que é máximo para o capital e mínimo para as políticas sociais no decorrer das discussões que ela apresenta no capítulo. Quando ela trata, por exemplo, dos processos de descentralização, de privatização de empresa pública, de serviços não exclusivos do Estado, ela está demonstrando justamente essa mobilização daquilo que é essencial para o Estado e aquilo que é não essencial ou não exclusivo para o Estado. Então, ela faz esse movimento. E ela parte do pressuposto de Estado histórico, porque nós não nascemos, não surgimos do nada. Existem elementos históricos que nos constituíram enquanto sociedade, eles precisam serem considerados quando a gente olha esse movimento de classes, enfim, ou a própria Constituição do Estado. Um pouco de contexto histórico que ela traz no capítulo. Nós temos, então, a crise de 29, e a crise de 29 eu já falei em aula, tanto nessa disciplina quanto na anterior, que é importante na reconfiguração da forma como o Estado é pensado. Então, se lembrem que o mundo estava no entremeio de duas guerras mundiais, embora eles não soubessem que ia acontecer a segunda, mas havia uma previsão que talvez acontecesse, enfim. Mas era o fim de uma guerra mundial, uma crise econômica global, e né, nós tivemos quebras de bolsa, problemas com venda de produtos, enfim, tivemos várias questões que afetaram aí a economia nesse período. Depois da crise que abalou a economia da nossa sociedade, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e a instituição de políticas keynesianas para a recuperação dos estados. Isso a gente já falou um pouco, mas gostaria aqui de mencionar o quão importante essas políticas keynesianas foram para reestruturar alguns países, não todos, né? Mas alguns países de capitalismo avançado, ou seja, Estados Unidos, países da Europa, Japão, Alemanha, que acabaram se sobressaindo no tocante às políticas sociais e políticas públicas de atendimento à sociedade,
Enquanto que países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, e nessa classificação entra o Brasil, né, ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, vai depender do teórico que a gente lê, nós temos políticas que não são propriamente keynesianas, porque não são ações universalistas, mas são ações que são chamadas de populistas. E característica desse período, nós temos o Getúlio Vargas, que foi o presidente do período e adotou algumas medidas populistas, né, de interesse popular, mas que permitiram com que esses países, no pós-Segunda Guerra Mundial, conseguissem uma saída um pouco mais efetiva dos horrores da Segunda Guerra, se reestruturaram enquanto países, enquanto economias. O que nós temos depois disso, sabendo que tanto as políticas keynesianas quanto as discussões neoliberais, elas já haviam sido produzidas nesse período, eles já tinham tido autores que os representassem. Como política neoliberal, a gente tem, por exemplo, o Caminho para a Servidão, do Friedrich Hayek, que é um dos grandes teóricos, ou dos principais teóricos do neoliberalismo. Nós temos outras, mas ele representa a corrente de pensamento da escola austríaca. E representando o keynesianismo, nós vamos ter o John Maynard Keynes com a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Então, o keynesianismo parte do John Maynard Keynes, ele foi ministro da Economia da Inglaterra, se eu não estou enganado, depois busco direito essa informação, mas eu acho que era isso, ministro da Economia. E ele e o Hayek acabaram propondo formas diferentes para que os países saíssem da crise, mas que o capitalismo fosse mantido independente da forma como ele iria buscar meios de sair da crise, enfim. Andando com o nosso conteúdo, então, ela fala de uma crise, a Peroni fala de uma crise econômica na década de 70, e a partir dessa crise, então nós já falamos disso, né, da crise do petróleo, da bolha de desemprego, da crise das moedas, do fim do padrão ouro, então todas essas questões a gente já discutiu esse ano nas primeiras aulas. Então, essa crise econômica acaba conduzindo uma outra forma de pensar a economia e pensar a função dos países frente a essa economia, e por isso surge então a necessidade da reforma dos estados nacionais, porque esses estados precisam atender uma necessidade econômica que acaba surgindo e que e aí, dependendo da concepção teórica que se olha para a função do Estado, alguns autores vão dizer, então, que esse Estado ele provocou essa crise, e tem alguns teóricos que vão dizer que não, que a crise é inerente ao sistema e o Estado tem que dar condições para que as pessoas e as empresas, enfim, saiam dessa crise. E foi isso que acontece, então, nesse período, e nós temos, então, a necessidade dessas reformas dos estados para que eles possam continuar crescendo de forma saudável, a gente usa saudável entre aspas, porque saudável para a economia. E no Brasil, essa mudança ela ocorre a partir da década de 1990. Nós temos nesse período da década de 70, nós temos ditadura militar, nós temos promulgação da Constituição, uma eleição indireta, uma eleição direta, e só a partir da eleição direta de 1989 que a gente começa a ter esse vislumbre de reforma do Estado que acaba acontecendo na metade ali da década de 90 e reconfigura a forma como o Estado entende, pensa, assume política dentro desse país.
você tem, dentro do capitalismo, uma tensão entre liberdade individual por um lado e democracia por outro. E alguns neoliberais vão entender que a democracia é um impedidor no desenvolvimento da liberdade individual. Então, esse Estado que é democrático, que se baseia nos termos constitucionais, que tenta promover igualdade e equidade entre os seus cidadãos, ele é muito prejudicial naquilo que é entendido como liberdade individual. E aquilo que é liberdade individual dentro da perspectiva capitalista neoliberal é mais importante do que a própria democracia. E o que nós temos nesse movimento é o fortalecimento do capital financeiro. Aí, deixa eu ver se eu consigo agora botar uma outra tela aqui na frente. Lá na janela 2. Ah, deu certo! Aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. É a citação da página 32 no texto que vocês estão lendo. Então, recordo-me de uma conversa que tive no Rio de Janeiro em 1987, quando era consultor de uma equipe do Banco Mundial e fazia uma análise comparativa de cerca de 24 países do Sul, no que tocava às políticas econômicas. Um amigo neoliberal da equipe, sumamente inteligente, economista destacado, grande admirador da experiência chilena sob o regime de Pinochet, confirmou-me que o problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney não era uma taxa de inflação demasiado alta, como a maioria dos funcionários do Banco Mundial totalmente acreditava, mas uma taxa de inflação demasiado baixa. Esperemos que os diques que se rompam, ele disse. Dique é aquelas barreira de rio, né? Ele disse: precisamos de uma hiperinflação aqui para condicionar o povo a aceitar a medida deflacionária drástica que falta neste país. Depois, como sabemos, a hiperinflação chegou ao Brasil e as consequências prometem ou ameaçam, como se queira, confirmar a sagacidade deste neoliberal indiano. Então, assim, você tem. Por que eu pedi para vocês aquela atividade de falarem com seus familiares para encontrar relatos desse período? Porque nós temos um movimento inflacionário muito alto que as pessoas acabavam indo aos mercados para comprar as coisas e, tipo, de manhã o saco de arroz estava num preço e à tarde estava em outro. E isso mudava cotidianamente por causa dessa hiperinflação. E a gente vê nos relatos que esses movimentos eles eram produzidos intencionalmente para conseguir atingir um objetivo. Então a gente está falando do que aqui? Que eu tenho um processo de internacionalização que está posto dentro da nossa sociedade, a partir do momento que a gente começa a aceitar que organizações internacionais falem para nós como nós devemos nos comportar, como nós devemos produzir, quais políticas devemos adotar. Então, nós temos isso. Essa aproximação desse elemento internacional e os relatos é justamente assim, olha, era interessante que a inflação tivesse alta, logo a inflação subiu. Era interessante que o Estado reformasse e privatizasse porque ele precisa ser menor. O Estado brasileiro foi e privatizou. Então, assim, nada daquilo que tem acontecido enquanto política dentro do país ela acontece porque penso que assim seria melhor. Não, existe todo um estudo programado em âmbito mundial e diz respeito à forma como o país se entende ou se encaixa no meio dessa situação toda, né? Então, quem é o quem é a gente na fila do pão? Quem é o Brasil no comércio internacional, na relação internacional dentro do país? Então, assim, pensar essas questões significa olhar que
existe um problema e esse problema ele foi aventado, ou a solução desse problema foi aventada por organismos que são exteriores a nós. Isso é um pouco daquilo que a gente estava falando sobre o processo de internacionalização. Enfim, vamos lá. Aqui. Então, esse movimento permite um fortalecimento do capital financeiro. Então, os bancos, os grandes empresários, eles começam a se destacar no meio desse movimento. E aí, quando a gente olha, isso a gente está falando do final da década de 80, começo da década de 90. E quando a gente vai olhar, por exemplo, uma matéria de 2008, isso aqui é uma matéria do G1, eu acho que é o G1, que eu tive que cortar para caber no slide. Então, eles são categóricos. Ó. Lucro dos maiores bancos do Brasil cresce 18% em 2019 e soma 81,5 bilhões de reais. O maior lucro entre os 4 grandes bancos com ação na Bolsa foi do Itaú, que registrou ganhos de 26,583 bilhões. Isso daqui não tem nenhum imposto descontado, sabe? Então, assim, o que aconteceu, qual o objetivo desse movimento de reforma do Estado, além de permitir que o mercado regule? É possibilitar que esse mercado que se autorregule permita esse tipo de coisa, né? Olha, o Estado, ele aparece ali para garantir algumas proteções. Inclusive, se vocês procurarem atualmente, vocês vão localizar nessa nossa pandemia do coronavírus. Vocês vão encontrar artigos falando de linhas de crédito para pequenos, grandes, médios empresários para salvar essas empresas. Enquanto isso de um lado, enquanto que do outro lado você tem a relação mais mínima possível de garantia de direito. E aí é muito interessante porque eu estava preparando a aula para vocês e a matéria tinha saído assim, ó, MP do Bolsonaro permite suspensão de contrato de trabalho por 4 meses. Medida já está em vigor, prevê acordos individuais entre patrões e empregados acima das leis trabalhistas. Então, assim, esse é de 23 de março de 2020, ou seja, hoje. Então, assim, o que a gente tem? De um lado, bancos que operam livremente e obtêm seus lucros de 26 bilhões. E, por outro lado, você tem a população trabalhadora sendo espoliada cada vez mais dos seus direitos sociais. Claro, assim, que isso deu tanta repercussão negativa que essa medida foi revogada antes, agora, mais ou menos no horário do almoço, porque deu muita polêmica. Esse Brasil, nós não podemos esquecer que ele nasceu colonial, escravista, conservador. Ou seja, ele é primeiro dependente de Portugal, daquilo que Portugal entende como um estado, uma colônia, fundamentalmente escravista, tirando da força de trabalho do outro o seu lucro sem pagar devidamente pelo trabalho e extremamente conservador. Então, isso que a gente olha e fala, né, medidas conservadoras, esses pressupostos conservadores estão na origem do país. E uma grande discussão que o Bresser Pereira argumenta no meio da ideia de reforma do Estado é que esse Estado ele tem alguns estágios da administração desse Estado. E essa administração ela já foi patrimonialista naquele período da colônia, burocrático, e ele precisa mudar e se tornar gerencial. E aí eu vou tomar liberdade, pegar outra janela para vocês.
aqui, que é um texto complementar que eu deixei hoje lá na pasta de vocês, que é o plano diretor da reforma do aparelho de Estado. Então, esse plano diretor, ele vem trazer essas diretrizes, né? O que são essas reformas, o que são esses estágios na administração pública. Antes da gente falar especificamente, só lembrar, então, que o Bresser Pereira era o ministro desse ministério, ele foi instituído para a reforma do Estado, ele produziu esse documento, que é o plano diretor, que conduziu a reforma do Estado brasileiro, que foi aprovado lá em 95. Então, o que nós temos? O que ele chama de administração pública patrimonialista? No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder soberano e seus auxiliares, os servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. Res pública não é diferenciada da res príncipes. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Nesse novo momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável. Então, a partir do momento que eu me declarei república, que eu assumi os princípios capitalistas, eu não posso mais admitir que exista o patrimonialismo dentro da gestão pública, no sentido do apadrinhamento, do genrismo, né? Tipo, eu tenho esse elemento do nepotismo, por isso que a gente discute bastante, né? Que serviço público precisa ter qualificação, concurso público, para não cair nesse elemento patrimonialista. Então, deixei de ser colônia, tenho que deixar de ser patrimonialista, porque eu não atendo mais aos interesses do colonizador. Então, eu tenho que me tornar... tenho que transformar essa gestão e acabo me tornando uma gestão burocrática. Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado Liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista, e constitui-se como princípios orientadores do seu desenvolvimento, a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal. Os controles administrativos, visando a evitar a corrupção e nepotismo, sempre são a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demanda. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos, como, por exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento às demandas. Por outro lado, o controle, a garantia do poder do Estado, transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir a sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos. O seu defeito, a ineficiência, a autorreferência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos, visto como clientes. Este defeito, entretanto, não se revelou determinante na época do surgimento da administração pública burocrática, porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a propriedade. Então, assim, a partir do momento que eu tenho a organização desse serviço público, né, contratação de servidor público, a garantia da qualidade desse servidor, eu tenho
organização racional do Estado, que, ao mesmo tempo, para o entendimento do Bresser Pereira, acaba se tornando muito burocrático, disfuncional, não atende à intenção dos cidadãos da nossa sociedade, porque acaba se voltando para si, e aí vai ter todas as críticas sobre corrupção, parará, e que esse Estado é muito pesado. E, diante desse Estado, que não cabe mais, e foi inchado pela Constituição. Por que inchado? Porque a Constituição garantiu inúmeros direitos sociais para esses cidadãos brasileiros, né? Que ele acabou se tornando demasiado pesado. Então, eu tenho que reconsiderar isso. Como? Tornando o Estado gerencial. E o que seria essa administração pública gerencial? Ela emerge na segunda metade do século XX como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e do outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da administração pública, a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário, torna-se então essencial. A reforma do aparelho de Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviço público e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Ninguém está aqui negando a necessidade de o Estado e seus servidores otimizarem os serviços e permitirem que esses serviços sejam ofertados de maneira com qualidade para os sujeitos. Não é a negação dessa afirmação. A questão é o que essa afirmação vai promover enquanto mudança da função do Estado. A partir do momento que eu crio mecanismos de controle, eu tenho um elemento que é muito positivo. Então, eu permito que a sociedade civil acompanhe o serviço do Estado, dos funcionários públicos, enfim, por um lado. Mas, por outro lado, eu atinjo aquilo que é serviço que afeta diretamente a população mais vulnerável dessa sociedade. Quando eu olho para o serviço, para a política social e falo que esse tipo de ação não é exclusivo do Estado, eu estou impossibilitando que as pessoas tenham um serviço público de qualidade. Por quê? Porque eu não preciso ofertar para todos, porque não é função exclusiva do Estado. Então, é isso que a gente precisa perceber nesse momento. Enfim, voltando aqui na minha apresentação, nos slides. Cadê? Aí, foi. Então, ele passa desse movimento, né, de patrimonialista, burocrático e gerencial. Na década de 90, nós teremos, então, uma crise que continua da década de 80, então lá em 1980 nós temos uma crise que afeta a sociedade. Essa crise acaba não sendo tão efetiva ou sendo possível de contornar em virtude das políticas que foram aprovadas pela Constituição. Só que nós temos uma reconfiguração na forma como nós observamos as políticas sociais. Então, se no período de Getúlio Vargas nós temos um controle da política e na ditadura militar uma política de controle das pessoas, em 88, pela Constituição Federal, nós temos a aprovação de política social, embora sem direitos sociais, que é aquilo que eu falo muito em sala de aula, da questão do direito subjetivo à escola. Então, a criança tem o direito público subjetivo de ir à escola. Dentro daquela etapa obrigatória, né, dos 4 aos 17 anos, ela tem direito público subjetivo. Ninguém tira o direito dela. Mas isso não significa que o direito exista. Isso não significa que o serviço exista para atender ela. Então, quando eu tenho uma política social sem direitos sociais,
eu estou dizendo isso, eu posso até ter um direito constitucional estabelecido, mas isso não significa que eu vou conseguir atender todo mundo com esse direito constitucional. Então, eu tenho a política, mas eu não tenho o direito social. Outro elemento, e aí esses daqui são fundamentais para a gente entender essa relação, é o processo de centralização, descentralização, desconcentração. E eu quero chamar atenção para o elemento desconcentração e descentralização, porque a gente escuta muito falar de descentralização, centralização e descentralização. Quando o Brasil se constitui enquanto Estado, ele traz lá, né, ele é formado pelos entes federados, porém, ele promove um processo de descentralização quando ele permite que estados e municípios se considerem entes federativos. Ele descentraliza a administração. Então, estados e municípios, eles podem legislar sobre algumas leis, desde que essas leis não descumpram a lei maior, seja a Constituição, o Código Civil, enfim. Então, ele pode legislar. Só que o que acaba acontecendo é a centralização de algumas decisões em âmbito federal. E aí, o que os autores que fazem a crítica vão dizer é que nós não temos uma descentralização das políticas do Estado, nós temos uma desconcentração do serviço. Então, quando eu digo lá que a educação infantil, que é direito das crianças, né, o dever do Estado, eu estou falando que eu desconcentrei o ente que é responsável por ela. Eu repasso para o município. A função do município garantir escola para as crianças. Educação, professor, enfim, é responsabilidade do município. O município pode organizar essa educação da forma como ele quiser? Não. Por quê? Porque ele precisa responder uma lei maior, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e essa Lei de Diretrizes e Bases está centralizada no governo federal. Então, falar em descentralização, eu descentralizo tudo: decisão, financiamento, execução e avaliação. Porém, dentro da nossa configuração de Estado, a gente não descentraliza tudo, a gente desconcentra a realização e a execução, né? Como colocar em prática. Mas o que eu concentro? A forma de avaliar, eu concentro os elementos que determinam que aquilo deve acontecer, de que forma vai acontecer, enfim. Então, eu promovo um processo de desconcentração e não descentralização. E onde a gente vê isso? Quando a gente olha, por exemplo, né, que é um outro problema, é a nossa organização de república democrática, que ela, apesar de ser presidencialista, ou seja, nós temos um presidente como sujeito superior ali, ela tem um parlamento, ela é parlamentar, ou seja, eu tenho deputados e senadores que vão decidir alguns elementos sobre os quais o presidente não pode decidir sozinho. Ele tem ali algumas questões que ele pode decidir sozinho, ele impõe algumas medidas quando elas são urgentes, né, como a gente vê no caso do coronavírus atualmente, então tem algumas medidas que são de urgência e ele determina como medida provisória, de cima para baixo, para algumas questões, mas as demais, elas precisam de ser discutidas. E se ele não tem o apoio do parlamento, dos parlamentares, né, ele acaba não tendo aprovação. O máximo poder que ele tem ali é de veto de alguns artigos, dependendo do tipo de legislação. Não é nossa finalidade entrar aqui nessa discussão de que tipo de legislação ele pode vetar, enfim, mas assim,
É só para demonstrar que a organização dessa democracia brasileira, ela requer que nós compreendamos que nós temos outros elementos e não é tão simples olhar e falar assim, vou descentralizar uma determinada ação. Isso não acontece dessa forma. Nós temos, então, ingressando na década de 90, alguns elementos que vão acabar complicando a vida dos municípios e fazendo com que com que esses municípios percam não só as transferências constitucionais que são passadas para os municípios, para a sobrevida dos municípios, como um declínio econômico em virtude da crise. Então, essa crise fiscal nos municípios e nos estados, ela acaba sendo preponderante para a gente olhar para o Estado na década de 90 e pensar que é necessário uma reforma, porque não está funcionando. E aí chama atenção, são 5 itens, mas são cinco itens. E o primeiro que apresenta, que acaba dando o primeiro encaminhamento para esse declínio do Estado, dos municípios, é o que hoje a gente chama de DRU, que é a desvinculação das receitas da União. A gente vai falar disso mais para frente, mas só aqui tem um histórico da DRU, né? Isso daqui foi tirado lá do Tesouro Nacional, então tem um histórico da primeira vez que surgiu essa DRU, das desvinculações da receita, que a princípio eram 20%, agora 30%, a gente vai chegar nisso depois, mas a DRU foi um dos itens que diminuiu o orçamento por parte dos estados e municípios. Vou colocar o cabo do carregador aqui, vocês me dão licença, porque senão vai acabar a bateria. O segundo item que nós temos ali... Ai, carrega. Gente, o meu computador... Ele resolveu que ele não quer carregar enquanto ele trabalha, então a gente não vai mexer nele, porque agora ele está trabalhando e carregando. O segundo item é a Lei Candir. Lei Candir permite a extinção do ICMS, que é um imposto sobre comércios e mercadorias e serviços que o Estado pode cobrar na transporte de um Estado para outro. Aí vocês vão falar assim, professora, mas diminuir um imposto... isso é bom, né? Porque a gente paga menos imposto. Quando a gente chegar na questão do financiamento da educação, a gente vai começar a perceber que cortar impostos para a educação não é um bom negócio, tá? Mas a gente chega lá depois. Outro item que é extinto é o imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos. E aqui também diminui o imposto que vai ser destinado aos estados e municípios. Um imposto chamado FUDOPEM, que era do Rio Grande do Sul específico, essa autora é do Rio Grande do Sul, então ela faz uma análise no Rio Grande do Sul. E a Lei Camata, que acaba instituindo uma das responsabilidades fiscais de estados, municípios e do governo federal, que o limite de gasto com pessoal no âmbito dos municípios, e eles não podem passar de 60% da receita corrente. Isso acaba limitando um pouco, por exemplo, o crescimento do município. Às vezes, a população do município aumentou a demanda por servidor público para saúde e educação, só que o município já está no limite dos 60% da receita desse município pagando pessoal, e ele não pode aumentar ou não pode aumentar o salário, porque se ele aumenta, ele descumpre a lei, se ele descumpre a lei, ele não cumpre com a lei fiscal, se ele não cumpre com a lei fiscal, ele pode responder por improbidade administrativa. Então, durante a década de 90, nós temos, então, a criação de várias amarrações de legislações, fundos, que tentam diminuir o tamanho do Estado, a responsabilidade do Estado, porque se o Estado descentralizou o município, a responsabilidade é do município e do Estado,
Porém, quando eu descentralizo, a responsabilidade é sua, e eu, ao mesmo tempo, retiro leis que são, ou estabeleço leis que acabam reconfigurando a forma como esse Estado e município vai conduzir e garantir essa política, eu acabo inviabilizando que ela seja feita da forma como a legislação prevê. Então, assim, por que eu tenho superlotação em salas? Porque eu não posso contratar mais profissionais. Aí os profissionais solicitam reajuste, reposição salarial, reposição da perda da inflação. O município ou o estado alega que não pode fazer reposição salarial porque esse estado não pode ultrapassar os 60%, ele já está lá no limite dos 60%. Então, assim, estes elementos acabam contribuindo na reconfiguração do Estado e principalmente nesse movimento de entender o que é prioridade, o que é função primordial do Estado, o que não é função primordial do Estado. Como eu já disse, o Ministério de Administração e Reforma do Estado, ele é criado na década de 90. No governo do Fernando Henrique Cardoso, ele acaba promovendo esse processo de reestruturação do Estado, do funcionamento do Estado, e ele tem alguns elementos básicos de princípios que ele acaba seguindo. Primeiro é a consideração de um cidadão cliente, que vai ser atendido pela política pública ou pela política social, a necessidade do controle dos resultados dessa política, o quanto de retorno que essa política dá para o Estado, para os cofres públicos, enfim, e o elemento de competição na administração, que a administração não pode conduzir a política exclusiva e não pode permitir que a condição de ser Estado, de ser servidor público, faça com que haja ali uma tranquilidade na existência do servidor público e do serviço público ofertado. Qual que é a ideia defendida? Que deva haver uma autonomia do administrador para gerir os recursos humanos, materiais e financeiros. E a ideia de estabilidade funcional desse servidor público acaba ficando de lado em nome de uma produtividade, enfim, como eu não posso ultrapassar os 60%, eu preciso criar algum mecanismo para que esses recursos humanos que eu tenho acabam produzindo mais, com menor recurso e menor investimento financeiro. Então, isso acaba gerando esse elemento de competição e acaba sendo aquilo que vai conduzir a ideia de Estado que nós temos. No bojo dessa discussão, a política social acaba sendo não considerada como serviço, ela entra no status de serviço não exclusivo do Estado. O que significa dizer isso? Que o Estado não é o detentor exclusivo dessas políticas, que outras entidades, outras instituições, outras empresas podem conduzir essas políticas. E aí a gente vai ter um movimento de terceirização dos serviços. E essa terceirização, ela migra para o terceiro setor. Só aqui para um parênteses, né? Primeiro setor, o que é primeiro setor? Primeiro setor é o setor público, é o Estado. Então, tudo aquilo que acontece no âmbito do primeiro setor acontece no âmbito do setor público, no âmbito do Estado. Segundo setor são as instituições privadas, tudo aquilo que provém de instituições privadas que mantém como fim o lucro. E terceiro setor são instituições que são públicas, mas não são estatais, que vão acabar desempenhando o serviço público
mas que não serão do Estado. Isso é o que acontece, por exemplo, com as organizações sociais. As organizações sociais, elas são organizações de terceiro setor. Eu não tenho como finalidade dessa organização, dessa instituição, o lucro, não é minha finalidade o lucro, mas mesmo não sendo minha finalidade, eu não tenho um vínculo público. E isso é um problema muito grande para quem faz discussão de política pública, porque a regulação dessas instituições, elas acabam se tornando muito frágeis. E aí, aqui agora, vou sugerir, nesse período de quarentena, que vocês procurem um filme que chama Quanto Vale ou É por Quilo. É um filme brasileiro, é muito bom, é um filme muito bom, que vai mostrar justamente como opera as empresas de terceiro setor dentro do Estado Nacional. Então, como esse terceiro setor acaba crescendo. E aí o que é muito interessante, que eu quero que vocês tenham atenção, as empresas de terceiro setor, as instituições, desculpa, de terceiro setor, geralmente são instituições vinculadas a empresas. Então, e eu já falei isso em aula, tem uma arista que tem lá uma instituição social que vai cumprir o serviço do Estado, é uma instituição que faz atendimento público, mas não é estatal. E o objetivo dela não é o lucro. Então, assim, a gente tem essas instituições privadas que acabam criando empresas, instituições sociais, de maneira que elas não só cumpram o papel do Estado, como recebam financiamento do Estado para cumprir a função do Estado. Então, isso é uma questão. E aí, o que chama atenção nossa nesse momento é que o Bresser Pereira e todos os defensores da reforma do Estado vão acabar alegando que o problema do Estado, o problema do Estado e por que necessita-se de uma reforma é que o Estado está fortalecido. Quando a gente vai olhar para a Constituição e os direitos sociais que foram adquiridos, o que esses autores alegam é que nós temos uma ampliação da condição de funcionamento desse Estado, e essa ampliação onerou o Estado, né, deixou ele muito pesado, e esse Estado pesado, fortalecido em prol das políticas sociais, acaba sendo muito complicado de administrar, e nós precisamos, de novo, deixar que o Estado deixe de ser, permitir que o Estado deixe de ser burocrático e passe a ser gerencial. Então, eu preciso desse movimento no Estado. E aí eu começo o movimento de reforma do Estado com 5 elementos que são fundamentais para que a reforma aconteça. O primeiro é a privatização das empresas públicas. Então, se vocês se lembrarem, nas entrevistas lá que vocês fizeram com seus familiares, talvez isso apareceu, não sei, de alguma forma, o que nós tivemos na década de 90 foi a privatização de várias empresas privadas, de telecomunicação, a gente quase não tinha telefone na década de 90, ele veio se popularizar depois, porque foi privatizado, enfim, em nome da máxima possibilidade de que as pessoas pudessem ter o serviço, enfim, se alegava que quando você tinha o serviço concentrado, ele era muito caro, de baixa qualidade, enfim, mas se desconsidera, por exemplo, que a gente estava em outro período também de desenvolvimento tecnológico do próprio país, né? Um outro elemento são as transferências da exploração para o setor privado. Uma das privatizações que aconteceu, uma das grandes vendas que aconteceu no período foi a venda da Vale do Rio Doce. E essa exploração do minério, por exemplo,
foi toda destinada a uma empresa privada situada na Holanda, né, quem detém a aquisição da Vale do Rio Doce, e todos os lucros milionários que foram retirados de solo brasileiro saíram do país, tal como os minérios que foram retirados. Então, todo o valor produzido pela Vale, todo o minério, nada disso é de uso do Brasil mais, porque eu não privatizei só a empresa, eu transferi a exploração para o setor privado acaba lucrando com isso. Mas isso foi feito em nome da eficiência, né? Como se o país não fosse eficiente, e por ele não ser, né? Como o serviço público é ineficiente, eu preciso garantir uma forma de eficiência, e a excelência de eficiência está na iniciativa privada, para quem acredita nesse discurso. E depois eu faço, então, um movimento de terceirização do serviço de apoio à administração pública. Isso a gente vê na universidade. As nossas zeladoras dentro do campus, nenhuma delas é funcionária do setor público. Até um tempo atrás, nós tínhamos zeladores que eram contratados da administração pública estadual, mas com o passar dos anos, a aposentadoria dessas pessoas, o Estado deixou de contratar novos funcionários, deixou de fazer concurso público para novos funcionários de zeladoria. E aí, esse serviço de apoio à administração pública é feito por terceirizado. Então, eu contrato uma empresa, essa empresa contrata a funcionária, e ela não tem nenhuma relação de trabalho com a administração pública. Então, nós temos uma outra relação dessa situação. É ainda promovido um controle social na gestão da administração pública, que é essa fiscalização social, que acaba sendo demandada da sociedade civil, o acompanhamento das decisões do Estado, e o movimento de descentralização, né, das políticas. Eu descentralizo para estados e municípios algumas decisões, algumas ações, efetivações de política, mas que para muitos autores não é descentralização, é desconcentração, porque eu mantenho centralizado os elementos que são mais importantes, que é a decisão do que vai ser feito e a avaliação daquela decisão. Isso acaba ficando centralizado no Estado. Essa descentralização, ela já foi prevista lá no artigo 18 da Constituição. Então, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, ou seja, todos entes federados. Então, eles podem decidir, eles podem tomar suas próprias decisões e conduzir suas ações, porém, dentro tanto do controle social da administração pública e de forma concentrada, sabendo que o início e o fim do processo de qualquer política não estará sob a alçada do Estado ou do município, mas sim da União. Mas esse elemento, para a reforma do Estado, ele foi fundamental para que houvesse a redefinição da função e principalmente a compreensão de que, se eu preciso diminuir o tamanho do Estado, eu vou diminuir naquilo que é considerado serviço não exclusivo ou não essencial do Estado. E aí o que é não exclusivo e não essencial é política social, é política dentro da política social de saúde, de educação, de saneamento, porque eu posso ter outras empresas ou instituições sem fins lucrativos que podem ofertar o mesmo serviço e eu, Estado, não preciso manter o serviço para todo mundo, eu mantenho para quem é mais vulnerável, né? Peguemos o exemplo que eu trouxe mais cedo nessa aula
sobre o corte lá dos 4 meses de salário, que foi revogado depois, né? Mas os cortes dos 4 meses de salário. Então, a quem eu estou servindo enquanto presidente da nação? Eu estou servindo a população trabalhadora, desculpa, estou servindo a população trabalhadora que vive de salário mínimo e tem, às vezes não tem instrução e tem que negociar com o patrão uma condição de existência que vai fazer com que ele receba menos com o salário mínimo a troco de não ficar desempregado, ou, ou eu estou favorecendo, ou ajudando, ou trabalhando em prol do meu empresariado para que, por outro lado, eles não venham à falência e não acabem demitindo automaticamente esse sujeito porque eles faliram, porque não tem lucro. Então, a quem eu estou servindo quando eu aprovo um tipo de política desse? Esse movimento hoje, ele foi permitido por conta de uma reestruturação do Estado, a partir do momento que eu digo, ó, isso daqui não é essencial do Estado. Então, eu não preciso, enquanto Estado, regular uma política de trabalho, porque essa regulação de política já foi passada para trabalhador e empregado e empregador. Eles que vão decidir, independente do acordo coletivo, né, que é feito pelo sindicato, independente do que o Estado entende como elemento fundamental dessa condição de existência, independente disso, vai ficar a cargo do patrão. E aí, gente, vejam só como é injusto. Se eu sou dono do Banco Itaú e recebo 26 bilhões de lucro líquido por ano, eu tenho uma condição de garantir que os meus empregados trabalhem ou não trabalhem e recebam ou não recebam. Agora, se eu sou a Dona Maria, que tem a confecção, que vende roupa na lojinha, e dependo da venda dessa roupa, e tem uma funcionária trabalhando para mim, e essa funcionária, se eu não vender, ela não recebe, e eu também não, eu vou à falência. Então, é desigual essa balança. Então, quando eu tenho um Estado que não regula, que é o Estado mínimo, que deixa o mercado se autorregular, eu tenho essa descompensação na balança e eu vou olhar para as políticas sociais e elas serão desiguais, porque esse Estado só vai manter aquilo que é emergencial, essencial para uma determinada parcela da população, né? Na questão do coronavírus. Quem tem dinheiro vai para o hospital privado, por enquanto, né? Enquanto a gente não observar a falência do SUS, né? Do sistema de saúde como um todo, né? Então, se eu tenho dinheiro, eu vou para a iniciativa privada. Se eu não tenho dinheiro, eu vou para o SUS, mas o SUS está superlotado. Então, assim, para quem que eu vou garantir atendimento de saúde? Para quem mais precisa, porque se você pode pagar pelo atendimento de saúde, você não precisa ir para o SUS. Então, vá para o teu atendimento particular, enquanto que os mais vulneráveis ficam no SUS. Um sistema de qualidade? Não, o mínimo possível. Apenas para dizer que eu tenho um tipo de atendimento de saúde para que as pessoas não se revoltem. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com essa MP, cadê a matéria? Com essa MP que ele apresentou, né? A pressão social, a pressão em rede social foi tão grande que ele instituiu no domingo à noite e na segunda, na hora do almoço, ele já tinha revogado a medida esse artigo da medida provisória porque as pessoas ficaram muito descontentes. Então, assim, eu fico nessa balança. Olha, eu concedo isso de um lado, mas eu tiro isso do outro. Oh, mas isso eu não posso tirar, porque se eu tirar, as pessoas vão se revoltar. Então, eu não tiro tanto, eu tiro um pouco menos. E assim acaba sendo regulado essa balança do direito social dentro desse país. E aí, então, em síntese, o que nós temos? Esse Estado que se configura como mínimo. Então, ele vai atender banco, ele vai atender grande empresário, ele vai atender as necessidades do
terceiro setor, do segundo setor, porque a economia precisa girar, e não das pessoas que vivem de carne e osso, que precisam de escola, que precisam de comida, que precisam de saúde. E aí, então, pelo fato dele não atender a todas essas políticas, e sim a algumas, ele acaba descentralizando as políticas aqui, né? Ele acaba promovendo esse processo de descentralização para as políticas. Esse movimento acaba injetando dinheiro público e fortalecendo segundo e terceiro setor. Segundo setor para quem pode pagar, e terceiro setor, que é o que não tem fim lucrativo, mas acaba se beneficiando desse momento. De novo, assistam Quanto Vale ou É Por Quilo. Vou ver se eu consigo em algum lugar deixar o link do filme. Eu acho que tem disponível no YouTube, dá para assistir online, que vai mostrar esse fortalecimento do terceiro setor. Ao mesmo tempo, eu descentralizo também as ações do padrão de qualidade, porque se eu descentralizo o serviço e digo ali, olha, que essa qualidade vai ser garantida pelo segundo e terceiro setor, eu vou traçar diretrizes gerais, mas quem vai garantir isso é segundo e terceiro setor, eu reforço de novo a ação de Estado mínimo, e isso não para. É um ciclo que continua em forma de espiral ascendente. Então, assim, nós temos um Estado mínimo que descentraliza a política, essa descentralização promove injeção de dinheiro no terceiro setor, segundo setor, as pessoas que são ricas vão pagar mesmo. Isso daqui eu acabo abalando o padrão de qualidade que esse Estado deveria manter, só que esse Estado é mínimo, então ele não vai se importar muito, e isso continua repetidamente. Enfim, essa era a discussão que eu havia preparado e trazido para esse texto. As atividades que eu solicitei até então foram considerando até a página 54, mais ou menos, do texto, se eu não estou enganado. Tem ali um finalzinho do texto que vocês vão precisar fazer a leitura ainda, né? Porque elas não terminou. E pensando na nossa organização para as próximas aulas, atividades, eu não sei como é que vai seguir, né? Enfim, tem o texto do Libânio, que é da página 323 a 370. Esse texto vocês não têm ainda. Que é desse livro aqui, que eu acabei não conseguindo digitalizar. Vou tentar digitalizar em casa para disponibilizar para vocês até terça, no máximo quarta-feira, para que vocês iniciem a leitura. Provavelmente eu grave outro vídeo desse para a próxima aula, para ajudar na discussão do texto de vocês. E a gente vai fazendo assim. E eu quero que vocês depois me deem feedback, né, sobre o que é mais interessante nesse momento, se é suspender essas atividades todas, se é continuar fazendo, se eu continuo gravando as aulas, se vocês preferem outra forma, porque assim, a gente recebeu um outro comunicado da Prograde, flexibilizando um pouco mais essas atividades e permitindo que, se a gente entender por bem, não conduzir atividade, aí vai ser decisão do professor ou do colegiado, que a gente pode suspender essas atividades e fazer em reposição no retorno. Mas assim, e aí eu quero que vocês avaliem isso, se vocês acreditam que é interessante deixar para o retorno, se a gente continua. Eu não sei se vai ter calendário, como que vai ser o calendário, se vai suspender, se vai ter uma forma de reposição, se as reposições serão aos sábados, eu não faço ideia de como vai ser.
Se vocês quiserem, a gente pode conduzir, porque aí também eu dependo de vocês conseguirem acessar o material, fazer a leitura. Por isso que é importante vocês serem sinceros comigo quanto a, tipo, ter disponibilidade de uso de internet, de computador ou celular, enfim. Porque se não for possível, né, às vezes alguém tem problema com o uso da tecnologia, ou não, né, ou tipo, só não tem em casa mesmo. Eu preciso dessas informações, desse feedback para a gente saber como que a gente vai conduzir daqui para frente, né? Se a gente continua assim, se a gente tenta outra forma. Por enquanto a gente está trabalhando ainda, enclausurado dentro de casa, com os gatos atacando. Gente do céu, estou moída pelos meus gatos. Mas é isso. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde. Quem não está com saúde, se cuida, por favor. Não sai de casa. Lava bem as mãos, passa álcool em gel, proíbe o pai, a mãe e a avó de sair de casa. Meus pais são difíceis, então assim, a recomendação eu acho que é para todo mundo. Não é uma brincadeira isso. Nós temos uma professora era professora dessa disciplina de política educacional antes de eu assumir a disciplina. Ela era ela é professora lá do colegiado, ela está internada no hospital, em estado estável, mas ela teve que ser entubada porque ela não está conseguindo respirar sozinha. E a recuperação é muito lenta, então assim, temos que tomar muito cuidado. Ah, mas eu sou jovem! Gente, a doença pega todo mundo. A diferença é que um jovem tem mais condições de melhorar por conta da quantidade de produção e reprodução celular que nós temos, porque nós somos jovens. Diferente de uma pessoa que tem uma reprodução celular menor. Então, assim, ou, enfim, a pessoa às vezes pode ter uma doença pré-existente que, enfim, facilite. O pessoal aí da asma, sabe, assim, do colesterol, do triglicerídeo, não que eu esteja no caso, sabe, né, assim, enfim. Mas assim, gente, é sério, vamos nos cuidar. E assim, a nossa saúde em primeiro lugar. Então, assim, se não tiver fácil para você acompanhar a discussão, acompanhar a aula, venha falar comigo, que a gente pensa numa estratégia e se não der certo uma estratégia, a gente pensa em alguma outra forma de conduzir essa atividade depois, enfim. Penso que não faz sentido essas ações acontecerem se não forem para vocês, certo? Um beijo no coração de vocês. Um abraço bem forte, queria estar aí para abraçá-los. Mas se tudo der certo, vai dar, eu espero que sim. Nós nos encontraremos de volta, todo mundo saudável e feliz na faculdade ainda esse ano, tá bom? Beijo. Boa aula. Fui.